Hoje nós vamos falar sobre hábitos e eu quero compartilhar com vocês 6 hábitos de autocuidado que me fizeram mais feliz e também mais saudável. Hábitos que melhoraram a minha felicidade, a minha energia e a minha qualidade de vida de uma forma geral. Nós não precisamos fazer grandes mudanças ou mudar completamente a nossa rotina. Às vezes, pequenas mudanças na nossa rotina já vão fazer uma diferença enorme no nosso dia a dia. Então, eu quero compartilhar alguns hábitos que eu adotei para minha vida, que me ajudaram demais, tanto no meu autocuidado, quanto a ter uma vida mais prazerosa e mais saudável. E eu espero que eles possam ajudar vocês de alguma forma também. Para quem não me conhece, eu me chamo Rebeca e por aqui a gente fala sobre livros, crescimento pessoal, organização e produtividade. Então, se você gosta de algum desses temas, não deixe de se inscrever aqui no canal. Eu gosto de pensar que o nosso sucesso ele é resultado dos nossos hábitos diários. E eu acredito que a gente fazendo um pouquinho todos os dias faz a diferença. E quando a gente está falando de autocuidado, muitas vezes hábitos que são simples podem fazer a diferença e vão melhorar a nossa vida de forma significativa, tanto a nossa saúde mental quanto a nossa saúde física. E o primeiro hábito que eu queria trazer para vocês, que eu faço na minha vida, é limitar o uso de redes sociais. De uma forma geral, eu só utilizo o Instagram. Quando o TikTok foi criado, eu baixei, obviamente, mas eu fiquei assustada de quantas horas do meu dia eu perdia ali rolando a tela. Depois de um tempo, eu simplesmente deletei o aplicativo e nunca mais baixei ele de novo. Hoje em dia, eu basicamente sigo firme só no Instagram e por isso eu decidi limitar o uso diário desse aplicativo. Então, na própria configuração do seu celular, você consegue limitar o uso diário de certo aplicativo. Na verdade, de todos os aplicativos que você quiser, você pode limitar o uso diário dele e eu limitei o meu uso do Instagram. Eu comecei aos poucos, eu comecei com 1 hora de uso por dia. Eu não sei quanto que, em média, as pessoas utilizam o Instagram por dia, mas limitar para mim em 1 hora foi uma mudança bem significativa. Primeiro, eu comecei limitando por 1 hora. Conforme foi passando os tempos, eu resolvi ser mais radical. Eu limitei para 30 minutos por dia. E hoje eu deixo o meu limite diário de 20 minutos por dia. E, gente, sério, isso é maravilhoso. Eu acho que é muito importante a gente limitar o uso desses aplicativos, porque tanto o Instagram quanto o TikTok, os conteúdos são mais curtos, são conteúdos rápidos e eles são feitos pra gente realmente ficar no aplicativo. Muitas vezes a gente perde mesmo a noção do tempo ali, rolando a tela. Eu não bani o Instagram da minha vida. Quando eu tô ali nos meus 20 minutos por dia, eu tô usando ele da forma que eu quero. Mas eu acho que é importante a gente colocar um limite. O que leva a outro ponto. Porque muitas vezes a gente entra no aplicativo de forma automática, só pelo hábito de entrar no aplicativo e ficar rolando a tela. Às vezes a gente quer pesquisar alguma coisa e quando entra no aplicativo a gente se perde. Pensando nisso, eu baixei o aplicativo OneSec. Foi o meu marido que me indicou esse aplicativo porque ele também usa. E como esse aplicativo funciona? Ele basicamente te obriga a você respirar fundo e soltar o ar antes de você entrar no seu aplicativo. E depois que você inspira e expira, ele te dá a opção de você entrar no aplicativo de forma consciente ou então sair do aplicativo, porque ele realmente te faz refletir para você parar, analisar se você quer de fato entrar no aplicativo. A gente muitas vezes entra de forma automática e esse aplicativo ajuda a gente a ter mais consciência, a gente parar de fato e refletir se a gente quer entrar
no Instagram, por exemplo. E isso é muito legal, né? Ele fazer a gente parar e pensar se a gente realmente quer entrar no aplicativo para pesquisar alguma coisa ou se a gente de fato conscientemente quer entrar para passar o tempo ou se a gente está entrando de forma automática. Esse aplicativo ele é gratuito tanto na Apple Store quanto na Play Store e a forma gratuita dele te permite a fazer essa configuração para um aplicativo. O segundo hábito é movimentar o nosso corpo. Existem 1 milhão de vantagens da gente fazer atividade física e eu sei que você já sabe disso. Eu sei que já é batido falar sobre isso, que é clichê, mas eu não posso deixar de falar aqui sobre a importância da gente movimentar nosso corpo. Porque na minha visão, uma das coisas mais importantes que a atividade física nos proporciona é nos induzir a estar no momento presente. Porque quando a gente está fazendo uma atividade, a nossa mente geralmente não está em outro lugar. A gente consegue deixar, mesmo que um pouquinho, as nossas preocupações do lado de fora e focar somente em se exercitar. E eu acho que isso é muito importante no nosso dia a dia para poder diminuir tanto a nossa ansiedade quanto o estresse mesmo da nossa rotina. Seja numa caminhada ao ar livre, seja numa academia fazendo musculação ou num crossfit, para os doidos que gostarem disso, ou então uma dança, yoga, uma pedalada, enfim, movimente o seu corpo, cuide do seu corpo. Eu queria trazer aqui alguns pontos em relação a isso. O primeiro deles é: encontre uma atividade que você realmente gosta, porque não adianta a gente se forçar a fazer algo que não nos dê prazer. Isso, na verdade, só vai desmotivar mais a gente a se exercitar. Testa várias atividades até poder chamar uma de sua. O outro ponto que eu queria trazer é: gente, preguiça todo mundo tem. Ir em dias que a gente se sente motivada, isso daí é fácil. O difícil mesmo é a gente ir em dias que a gente não está motivada. A gente ter o foco e a disciplina de, mesmo estando cansada ou com preguiça, da gente sair para poder se movimentar. Não deixe de ir por preguiça. Já deixa a sua roupa separada. Eu mesma faço isso. Eu deixo a minha roupa separada, eu acordo, já coloco ela, porque depois que eu coloquei a roupa, eu falei, não, agora não tem mais volta. Já tive todo o trabalho de colocar a roupa, então não vou arrumar desculpa para não ir. Coloca ela e só vai. Porque você nunca vai se arrepender de ter ido. A sensação pós-treino, independente da atividade que você faça, é gratificante demais. É gratificante por você ter feito uma atividade que você gosta, por você ter saído e movimentado o seu corpo, por você ter vencido a preguiça ou o cansaço, gratificante por você ter tirado um tempo para se cuidar. E, gente, de verdade, eu realmente uso esse mantra para poder me dar força de sair de casa e ir para academia. Não são todos os dias que a gente está motivada para ir. Não são todos os dias que a gente tem energia. Às vezes a gente está cansada, com preguiça mesmo, mas eu paro e penso, eu não vou me arrepender de ter ido. Então, eu realmente uso isso para minha vida, para poder me dar força de eu ir me movimentar. Outro ponto que eu queria trazer é: você precisa arranjar um tempo na sua agenda para se cuidar. Não vem me dizer que você não tem tempo, porque a gente tem tempo, sim. Tempo a gente tem, a gente só precisa escolher aonde vai colocar ele. E a sua saúde, ela precisa ser prioridade na sua vida. Cuidar de você mesma é prioridade. E quando você começa a enxergar isso de uma forma mais clara, a sua agenda abre um espaço rapidinho para você poder encaixar a sua atividade no meio da sua semana. Outra dica que eu queria trazer para vocês é: não falte o treino de segunda-feira. Pode parecer algo muito pequeno, mas faz total diferença a gente começar a nossa semana se exercitando. Parece que a nossa segunda-feira dita todo o restante da nossa semana.
Por isso é importante você já começar a semana se cuidando. E o último ponto que eu queria trazer para vocês em relação a isso é respeitar o seu corpo e os seus limites. Tem dias que a gente realmente não tá bem, por um resfriado ou até mesmo uma TPM. E respeitar os nossos limites também é um autocuidado. O terceiro hábito é priorizar uma boa noite de sono. No livro Essencialismo, ele traz uma visão muito válida que o melhor patrimônio que nós temos para dar de contribuição máxima para o mundo somos nós mesmos. E ele diz aqui no livro: se não investirmos em nós mesmos, em nossa mente, nosso corpo e nosso espírito, prejudicamos a nossa ferramenta mais eficiente e confiável. E uma das maneiras mais comuns de prejudicar esse patrimônio é dormir pouco. Por muitos anos, eu acreditei que dormir menos iria me trazer mais produtividade. Eu acreditava que 1 hora a menos de sono me traria 1 hora a mais de produtividade. Mas, gente, alguém avisa? Na prática, a gente vê que isso está longe de ser verdade. Na verdade, dormir menos só deixa a gente mais cansado, com menos disposição, sem energia e com a mente cansada. E hoje em dia eu consigo enxergar de uma forma muito clara o quanto a gente precisa e deve valorizar uma boa noite de sono. Gente, dormir é muito importante. Dormir 8 horas de sono é muito importante. Então, assim, dormir é minha prioridade. Gente, eu amo dormir. Eu tenho facilidade de dormir, não que eu durma em qualquer lugar, não é assim. Mas à noite, no momento que eu vou deitar para dormir, eu consigo dormir de uma forma super rápida. Não tenho problema de insônia ou de demorar muito para dormir, graças a Deus não tenho nada disso. Mas eu também priorizo toda a minha rotina noturna de me desligar das telas um pouco antes de eu dormir. De vez em quando eu também tomo um chazinho para começar a relaxar durante a noite. Por isso que eu acho que é importante a gente ter também uma rotina noturna para a gente poder dormir bem. E, gente, 1 hora de sono a mais, na verdade, nos traz muitas horas a mais de produtividade. A gente consegue fazer mais coisas com mais qualidade. A gente consegue ter mais criatividade, mais energia, disposição e também ser mais produtivos. Pode parecer besteira, mas dormir bem faz muita diferença no nosso dia a dia. O quarto hábito é uma associação de escrever diariamente e fazer terapia. Eu já contei aqui para vocês, eu escrevo absolutamente todos os dias durante meu café da manhã sobre como que eu tô me sentindo. Escrever nos ajuda muito a nos conhecer melhor de uma forma geral, a entender o que a gente está sentindo, as nossas emoções, as nossas ideias e vontades. Escrever também nos faz pausar, respirar e organizar os nossos sentimentos num papel. A escrita, ela é essencial para também diminuir o nosso estresse e também estimular a nossa criatividade. E uma das coisas que eu mais amo em ter um diário é a liberdade de desabafar, de me escutar, de me acolher e de ser eu mesma. Porque ali eu sei que é um espaço seguro e que é só meu. Ninguém mais vai estar lendo aquele diário. Eu associo o meu hábito da escrita com fazer terapia. E também é um autocuidado que eu não abro mão. E só para lembrar, gente, ter um diário não substitui a terapia, mas pode ser uma aliada no seu processo de autoconhecimento. Eu já fazia terapia há muitos anos, mas esse ano eu comecei a ter o hábito da escrita e parece que amplificou o meu processo de autoconhecimento. Então, se você estiver precisando de uma ajuda profissional e se você puder, invista em você mesma, cuide da sua saúde mental e faça terapia. O quinto hábito é investir o meu dinheiro mensalmente. Nós mulheres precisamos saber sim para onde o nosso dinheiro está indo, como investir
e se organizar financeiramente. A gente precisa não só aprender a melhorar nossa relação com o dinheiro, mas também falar mais sobre isso, conversar sobre dinheiro com os nossos parceiros ou parceiras, as nossas amigas e a nossa família. E, gente, investir o nosso dinheiro também é um autocuidado. Investir nos ajuda a desfrutar do nosso trabalho, nos dá liberdade e também tranquilidade. E como todo hábito, investir e cuidar do nosso dinheiro é ser constante e persistente. Não é algo que você vê tomando forma de um dia para o outro, mas o investimento que você faz hoje vai proporcionar um impacto super positivo para o seu futuro. E como hábito e rotina, eu separo um dia no mês para poder fazer os meus investimentos. Não é algo que você precisa fazer todo dia. Então, separa um diazinho no seu mês, pelo menos para começar. E só para lembrar, gente, você não precisa de muito dinheiro para poder começar a investir. Mas a minha intenção aqui é incentivar vocês a estudarem sobre finanças e investimentos, aprender sobre os tipos de investimentos, entender termos básicos do mundo das finanças, também como você pode se organizar financeiramente, porque de verdade isso vai te enriquecer demais. E eu não tô falando aqui só de enriquecer de dinheiro, porque o dinheiro ele te traz muita autoestima, ele te traz confiança, ele te traz segurança. E é muito bom você saber que você pode contar com você mesma e que você é sim capaz de cuidar do seu próprio dinheiro. O sexto hábito é organizar a minha semana no domingo. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu mostro para vocês como que eu organizo toda a minha semana. Mas, basicamente, eu utilizo como ferramenta o Notion e o Google Agenda para poder me organizar de uma forma geral. E assim, gente, organizar a nossa semana já no domingo nos traz muita paz, porque a gente consegue enxergar o que a gente precisa fazer e quando a gente precisa fazer naquela semana. Então, nesse meu momento do domingo, eu separo um tempinho mesmo para poder realmente organizar a minha semana, ver quais tarefas eu preciso fazer, quais são as minhas prioridades para aquela semana, e isso me ajuda a não ficar tão perdida durante a semana. Então, eu listo todas as minhas tarefas, eu defino a prioridade de cada uma delas, o prazo e a qual projeto elas estão relacionadas. E eu já falei aqui em alguns vídeos no meu canal, mas eu sou apaixonada pelo Notion, então eu organizo absolutamente tudo da minha vida no Notion. Então, os meus projetos, minhas tarefas, as minhas metas, minha biblioteca, os meus hábitos, tudo está centralizado no meu Notion. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais do meu planner digital, eu vou deixar o link dele aqui embaixo para vocês darem uma olhada. E além disso, eu utilizo o Google Agenda para poder gerenciar mesmo o meu tempo. Eu organizo os meus horários de reuniões, de compromissos, de atividades e também os meus blocos de tarefa. O que eu quero trazer aqui para vocês é que eu acho importante vocês encontrarem o melhor método, o método que funciona para vocês se organizarem. Mas eu acho que se organizar é essencial. A sua eu do futuro vai te agradecer muito por isso. Bom, esses eram os hábitos que eu queria trazer aqui para vocês, que
eu adotei para minha vida e eles impactaram de uma forma muito significativa no meu dia a dia, no meu bem-estar e na minha qualidade de vida. A minha saúde física e a minha saúde mental melhoraram demais assim depois que eu adotei esses hábitos. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha te inspirado a você cuidar de você mesma ou ajudado a identificar algumas coisas na sua rotina que você sente que precisa melhorar e você pode melhorar. Os nossos hábitos, eles não precisam ser muito complicados. Foi como eu falei, pequenas mudanças já vão fazer uma diferença enorme na nossa vida. E lembrem, hábito é persistência. Comenta aqui embaixo quais são os hábitos que você faz diariamente que impactam na sua vida, que eu vou adorar saber deles. E se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo!